muito assim. Gostaria tão somente de dizer-vos que estou a viver momentos de grande felicidade da minha vida pessoal e profissional. Se calhar os momentos mais felizes da minha vida. Porque, para além de ser um apaixonado por estas disciplinas, há aqui uma mistura de uma série de fatores. A começar mesmo por este edifício. Eu fico muito feliz por saber, por ter esta oportunidade de conviver aqui neste espaço, este restaurante. Porque não sei se todos sabem, mas eu fui construtor deste edifício. E este espaço foi exatamente concebido, montado, para ambientes desta natureza. Falta simplesmente colocar aqui o nome do restaurante. Cuide-os. Foi concebido exatamente para que nós, os juristas, os profissionais, direitos da justiça, deixássemos de ter argumentos para justificar esta ausência que começa a ficar sistemática nos nossos encontros. As pessoas não se encontram e apresentam uma série de reclamações. Então passa a haver um espaço para os juristas, para os profissionais encontrarem-se, seja para tratarem de questões sérias, como o processo, seja mesmo para permitir uma expressão Portanto, nós temos este espaço aqui hoje exatamente para essas atividades. Não deixem de ver, estamos a pensar em criar um clube dos juristas com direito a senhas, a presença, etc. Para que passemos a estar juntos mais vezes e tratar das questões que nos vão. Mas também estou muito feliz porque, como devem ter notado uma folha de papel este é um projeto vivido, trabalhado arduamente, desde 1994. Desde 1994 que eu, acompanhado alguns colegas, quero destacar aqui com a doutora, tenho estado a lutar, mas mesmo luta, para implementar esse projeto dos centros de arbitragem e resolução de conflitos, através também da conciliação e mediação. Mas eu vou falar desde 1984, nossa colega contigo, não é 48, eu não tinha citação pública, mas desde 1984, enquanto professor de Direito do Comércio Internacional e da Arbitragem Internacional, da Faculdade de Direito, terei sido o primeiro professor angolano desta disciplina, quando eu impulso em 84, comecei a dar esta disciplina. Desde essa altura, me apaixonei pelos métodos alternativos de resolução. E dei conta que por aqui estaria o caminho para melhorarmos a eficácia do nosso sistema de justiça. Não é nenhuma panaceia, tá? Mas os métodos alternativos de resolução de conflitos, designadamente a conciliação, a mediação e a arbitragem, do meu ponto de vista, e creio que não é um ponto de vista isolado, muita gente acredita nisso, os métodos alternativos de resolução de conflitos são um caminho complementar à justiça estatal para que o desiderato constitucional de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva do cidadão seja concretizado. Eu acredito que, por mais recursos, e estou a referir a recursos materiais, financeiros, técnicos, tecnológicos, humanos, que estejam disponíveis, não há nenhum sistema de justiça estatal capaz de, sozinho, garantir ao cidadão o acesso ao direito e a tutela jurisdicional efetiva. Não há. Podemos procurar o mundo inteiro.
de tal modo que os métodos alternativos de resolução de conflito apresentam-se como uma solução complementar à justiça estatal para que os cidadãos possam ter, em tempo útil, com a celeridade que se requer, uma solução justa e equitativa dos seus juízes. Eu volto a dizer, não há milagres aqui, mas é simplesmente um complemento útil a esse desidrato. Estamos a dar os primeiros passos, é verdade. Já foram criados alguns centros de resolução de conflitos. O Harmonia, que dá nome a este edifício, foi o primeiro centro privado criado aqui em Angola. Eu tenho a grata satisfação, a grata honra de ser o presidente do Conselho de Administração deste centro. O Ministério da Justiça confiou nos nossos projetos que apresentamos e tivemos a felicidade de sermos os primeiros centros criados em Angola. Vai funcionar também aqui neste edifício no âmbito de uma cooperação estratégica entre o Ministério da Justiça e a Faculdade de Direito da Universidade de Gregório Soneto, porque o Centro Harmonia integra a Faculdade de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade de Gregório Soneto. É a nossa contribuição, ainda modesta, neste processo de modernização do nosso sistema judicial e da melhoria da eficácia da justiça. Vamos dar todo o nosso contributo, repito, ainda que seja humilde, para que este desidrato constitucional seja atingido. Fui convidado hoje para falar sobre os benefícios da arbitragem, das relações contratuais em Angola e as funções dos árbitros na resolução de conflitos. Já devem ter dado conta que as vantagens dos métodos alternativos de resolução de conflitos são muito evidentes. Desde logo, e parece-me ser esta a maior vantagem da arbitragem, ela traduz uma proximidade da justiça ao cidadão. A justiça tem que estar acessível ao cidadão, tem que ir ao encontro do cidadão, principalmente face ao aumento vertiginoso da litigiosidade social. Com a multiplicação das relações contratuais próprios desse nosso processo de reconstrução e desenvolvimento, os conflitos também surgem com maior naturalidade. Aliás, eu tenho uma frase muito bonita, acho eu muito bonita, também desta. O contrato é como um amor. No início é tudo uma maravilha. Na execução é que poderá ser de choros ou de alegrias. Eu tenho comprovado que esta frase está coberta de razão. Todos os dias vemos contratos muito bem elaborados, relações enamoradas a transformarem-se em. Portanto, com a multiplicação dos contratos próprios do nosso processo de construção e desenvolvimento, também multiplicam-se os conflitos. E é preciso que as partes sejam capazes de impedir que estes conflitos se traduzam em litígios. De todo modo, que as partes saibam resolver entre si ou através de métodos alternativos esses conflitos e não deixá-los para o tribunal. Por uma razão muito simples. Para além das características próprias dos processos judiciais, há uma máxima que diz o seguinte: ganhar ou perder tarde e a horas más significa não ganhar ou perder muito mais. Ao passo que, através dos meios alternativos de resolução de conflitos, designadamente a negociação, a mediação, a pacificação, ou mesmo a arbitragem, as partes podem encontrar uma solução negociada, podem
realizarem a própria justiça. São as próprias partes, sozinhas ou com auxílio de terceiros, vou falar aqui do mediador, do consumidor, encontram solução para os problemas. Normalmente nos tribunais, o que acontece? Alguém tem que perder. Alguém tem que perder. É a teoria de que um ganha e outro perde. E normalmente, partes que antes eram enamoradas, partes que eram amigas, saem de costas viradas. Porque alguém perdeu. E pondo assim fim a uma relação bem iniciada, bem concebida, bem querida. Não poucas vezes os próprios advogados também saem de costas viradas, porque estão aí num debate de ver quem é que ganha, quem é que faz perder o outro. É verdade. Não é verdade? É. Os advogados às vezes transformam os litígios das partes que apresentam em litígios próprios. Não, eu vou bater nesse meu colega, eu vou mostrar que eu sei mais do que ele. E saem de costas viradas. Já com os métodos alternativos de resolução de conflitos, não. Normalmente as partes saem bem, saem abraçadas e por vezes até com soluções melhores para a continuidade das suas relações contratuais. Porquê? Naquele processo de cedências, de dar e receber, conseguem detectar onde falharam no estabelecimento da relação contratual. E então fazem um esforço conjunto e corrigem essas deficiências para darem continuidade a essa relação. Eu falo por experiência própria e muitos de nós também temos essa experiência. Saiam com um novo contrato, melhorado, com uma amizade reforçada, se calhar até com o próprio projeto também melhorado, porque os conflitos fazem parte da natureza das coisas. Por isso, estes métodos alternativos de resolução de conflito têm estas vantagens, trazem estes benefícios em relações contratuais. Mas há uma outra vantagem que eu não posso deixar de assinalar, de caráter muito importante e com um alcance político também muito grande, que é o aumento da paz social. Quanto mais litígios forem resolvidos de modo amigável, menos litígios de cidadania e mais paz social. Quanto mais cidadãos com relações boas entre si houver, maior paz teremos. Vocês se concordam comigo? Indo para o nosso domínio, concretamente, os tribunais, eu também vejo como vantagens a valorização pública e social do poder jurisdicional. Ao contrário do que muita gente pensa, de que os métodos alternativos de resolução de conflitos vieram para tirar, digamos, reduzir a intervenção ou o papel do poder jurisdicional. Eu vejo a utilização dos métodos alternativos de resolução de conflitos como uma forma de valorizarmos a função dos juízes, dos magistrados em geral. Como hoje, sabemos todos, vou utilizar uma expressão popular muito terra-terra, qualquer marca é bem usa tribunal. Qualquer assunto que não conseguimos resolver amigavelmente, vamos a tribunal. Qual é a consequência? Todas as marcas de senzala, desculpa, comprar nos tribunais. Então o que é que acontece? Os juízes ficam atolados de processos, muitos deles sem uma grande importância social, digamos assim, mas eu tenho que resolver aquele problema. E tem que se dedicar àquele processo. Às vezes é prejuízo do projeto de processo muito mais delicado, muito mais complicado. Mas eu tenho, parece. Por outro lado, como todos os processos têm que ir a tribunal, os processos litigiosos, o juiz, em vez de se especializar em determinadas matérias, em determinados domínios do direito, passa a ser um generalista, porque trata de todos os assuntos que são levados ao tribunal.
ser especialistas e passam a ser generalistas. Ou como dizia a juíza conselheira, a doutora Luzia Sebastião, passam a ser especialistas de generalidades. Afinal, não são especialistas de coisa nenhuma. Portanto, eu acho que a prática desses métodos alternativos de resolução do conflito também traduz numa valorização pública e social do poder judicial. Por outro lado, melhora a eficiência e a eficácia dos tribunais. Porque se os juízes passarem a dedicar-se quase que somente àqueles processos que têm uma verdadeira importância social, um verdadeiro impacto social, os tribunais passam a ter maior eficiência na resolução dos problemas que lhes são colocados. Estive no ano quando fizemos a conferência da Ordem dos Advogados com uma juíza jovem que me disse ter que despachar, não me lembro se diariamente ou semanalmente, perto de 100 processos. Mas todos os dias entram mais processos. Estivemos a fazer uns cálculos rapidamente para ver quantos dias, quantas horas ela teria que levar para acabar com aqueles processos todos. Mas ela diz muito inteligentemente: o problema é que todos os dias entram novos processos. Então dizemos que o sistema judicial está falido, porque não responde em tempo hábil à demanda dos cidadãos, e falamos todos mal dos nossos tribunais e dos nossos juízes, porque os processos não param de entrar, a litigiosidade fiscal não para de aumentar provas. Portanto, acredito que com estes métodos alternativos, os métodos todos, embora não tenha sido pedido para falar da arbitragem, mas a importância não é só da arbitragem, mas também da negociação, da conciliação e da mediação. Nesse sentido, a justiça passa a ter uma qualidade melhor e uma maior credibilidade também. Os cidadãos passam a acreditar mais nos tribunais e nos juízes estatais, porque veem os seus processos rapidamente resolvidos. Veem o dispositivo constitucional que, perentoriamente, diz que o Estado deve assegurar que as decisões judiciais sejam céleres e em tempo útil. Essa expressão é bonita. Em tempo útil. Porque ganhar um processo tardiamente na justiça significa, às vezes, não ganhar. Receber uma indenização de $100.000 ou o que seja, daqui a 5, 10, 15 anos, para uma empresa que teve um prejuízo decorrente de um contrato, se calhar não vai ganhar. Se eu tivesse esse dinheiro no banco a render juros, ou se tivesse posto esse dinheiro em investimentos na empresa, certeza absoluta que teria muito mais. Há uma outra vantagem que vejo: maior qualificação e especialização e valorização dos próprios técnicos que estão a trabalhar nos tribunais. Eles mesmos também passam a ter uma qualificação técnica melhor, porque vão especializando-se em determinados processos. Eu não estou a dizer que todos os processos devem ser resolvidos através dos métodos alternativos que são conflitos. Sabemos que estes métodos só são utilizados relativamente aos chamados direitos patrimoniais disponíveis. Haverá processos e há que continuarão, que deverão continuar a ser tratados em tribunal. São estes processos que eu considero de maior relevância político-social e por isso devem ser atendidos para os tribunais. Há uma outra grande vantagem para o próprio Estado e para as pessoas. É que através dos métodos alternativos da resolução do conflito, a negociação, a mediação, a conciliação e a arbitragem, estamos a poupar recursos. A doutora Esmeralda, melhor do que ninguém, e os funcionários da Justiça estão aqui, sabem quando o Estado está a gastar para construir tribunais
para equipar os tribunais, para formar gente. Sabe isso? Nós mesmos também imaginamos. Vemos o Ministro da Justiça todos os dias inaugurando novos tribunais, novos tribunais provinciais, municipais, etc. Quanto é que isto custa? Milhões de euros. Se nós implementarmos com eficiência e eficácia os métodos alternativos de resolução de conflitos, se os centros que foram já criados começarem a funcionar plenamente e uma grande parte dos conflitos cujos objetos sejam direitos patrimoniais passarem a ser resolvidos por esses centros, com certeza absoluta que haverá menos pressão sobre o Estado para a construção de mais tribunais no país. Porque os centros também estarão a dar o seu contributo, seja resolvendo os processos ad hoc, seja resolvendo os processos de forma institucionalizada. Porque, como sabem, há duas formas de nós utilizarmos a arbitragem. A arbitragem ad hoc, a arbitragem institucionalizada. Se estes centros começarem a funcionar eficientemente, nós vamos, com certeza absoluta, reduzir esta pressão que hoje existe sobre o Executivo e particularmente sobre o Ministério da Justiça, na construção de instalações, no apetrechamento dessas instalações, na formação das pessoas, etc. Portanto, há aqui uma poupança de recursos. Alguém a dizer, mas a arbitragem é cara. Falaremos depois na fase de perguntas e respostas, porque acredito que mesmo aí há poupança de recursos das partes que recorrem à arbitragem. E o exemplo máximo que lhe dou, quer dizer, consegue obter uma decisão séria, em tempo hábil, em tempo útil, e com isso as partes ganham. Porque quando eu tenho um conflito, eu quero resolvê-lo imediatamente. E através da celeridade que caracteriza a arbitragem, nós conseguiremos de facto ter este resultado. E até mesmo na expectativa das pessoas. Mesmo as pessoas que perdem habitualmente, resolve-se uma expectativa. Eu também queria ver esse processo resolvido. Se calhar até pensar por isso. Portanto, são estas as vantagens, os benefícios que eu vejo, dentre várias vantagens, dentre vários benefícios, que eu vejo relativamente à implementação dos métodos alternativos de resolução de conflitos. Mas é bom que se faça aqui uma resenha sobre a atividade dos árbitros. Enquanto na mediação e na conciliação, o terceiro que participa neste processo, um mediador ou conciliador, é um mero auxiliar das partes com vista à obtenção de uma solução de conflito. Vale aqui dizer que os mediadores, os conciliadores, não resolvem a questão, mas auxiliam as partes a encontrarem a solução. Na arbitragem, não. Na arbitragem, os árbitros decidem. Tomam a decisão, chamada decisão arbitral ou laudo arbitral, que, nos termos da lei, tem a mesma eficácia jurídica de uma sentença judicial. Portanto, o árbitro é também juiz, apesar de privado, mas é juiz da causa. Tem um poder jurisdicional, jurisdicio, dizer direito, embora tenha a função preliminar de tentar encontrar uma solução, também negociar com os lados, mas tomando uma decisão, o árbitro torna-se juiz daquela causa. Qual é a principal diferença entre o juiz estatal e o juiz arbitral? Muito simples. O juiz estatal é eleito ou nomeado pelo poder estatal. Portanto, ele exerce uma função pública. O juiz normalmente é inamovível. A sua função perdura no tempo enquanto ele estiver como juiz. O árbitro não. O árbitro ou o juiz arbitral
tem uma função baseada num contrato entre as partes. São as partes, com base na chamada autonomia da vontade, que livremente, consensualmente, nomeiam os árbitros. Portanto, o árbitro, ao contrário do juiz, tem uma base privada, na base de um contrato celebrado entre as partes. Dessa maneira, com base neste princípio, a função do juiz também está limitada no tempo. Do árbitro está limitada no tempo. Quer dizer que o árbitro é juiz daquela causa, enquanto aquele processo estiver em curso. Terminando o processo, ditada a sentença arbitral, ele deixa de ser árbitro. Portanto, o árbitro não é um juiz permanente. A sua função começa e acaba com o processo em que ele foi nomeado. Terminou o processo, ele deixou de ser árbitro, deixou de ser juiz da causa. Ele pode continuar a ser um árbitro, mas um árbitro compondo a lista de árbitros que existem em determinado seio em determinado país. Há pessoas que são árbitros porque desempenham normalmente essa função, mas há pessoas que são chamadas normalmente para fazer o papel de árbitro. O Dr. Cachimbongo foi árbitro em vários processos arbitrais. Eu já fui árbitro e deve haver aqui outras pessoas. Mas terminado o processo, dizemos, não, o Dr. Cachimbongo costuma funcionar como árbitro. Tenho aqui um processo, vou nomeá-lo como árbitro. No meu processo, quero ter como árbitro. O Dr. Semente também tem experiência neste domingo, eu vou nomeá-lo como árbitro. O próprio centro tem uma lista de árbitros. São pessoas potencialmente elegíveis para exercer a função de árbitro em determinados processos. Mas a sua função jurisdicional começa e termina com o processo. É essa a diferença substancial entre um juiz estatal e um juiz arbitral. Mas enquanto função, repito, é a mesma que a de um juiz estatal. Aprecia o processo, felizmente com regras mais simples, regras mais, digamos, mais céleres, mas ele exerce a função de juiz. E a decisão, repito, tomada, apesar de os juízes privados têm a mesma eficácia jurídica que uma sentença judicial e tem valor de caso julgado, tal e qual como a sentença judicial. A única diferença é que o juiz é nomeado pelo Poder Estatal e os árbitros são nomeados pelas partes. Digo árbitros porque normalmente o tribunal arbitral é composto por 3 árbitros, se não houver nenhuma decisão das partes em contrário. Mas pode haver também um árbitro único. Seja como for, seja qual for a situação, o árbitro no processo arbitral ou os árbitros são nomeados pelas partes. Normalmente, uma parte indica um árbitro, a outra parte indica outro árbitro, os dois juntos nomeiam um terceiro que funciona como presidente do tribunal. E assim põe o tribunal a funcionar. Por isso, basicamente, creio que era isto que gostaria de dizer-vos, porque o nosso pequeno almoço académico continua, não deixe de comer, não deixe de tomar o vosso sumo, mas passaremos então a fase de perguntas e respostas. Gostaria de agradecer-vos imensamente pelo facto de se terem dignado estar aqui presentes neste primeiro pequeno almoço académico de muitos que nós vamos organizar, com certeza absoluta, neste restaurante Cuidilhos. Muito obrigado. Estou aqui para respondermos às vossas perguntas, se eu for capaz. Se não for, estamos aqui entre profissionais do direito e da justiça. Se houver alguém que queira ajudar-me em alguma resposta, eu sentir-me muito feliz e agradecerei. Alô? Perguntas?
Estão todos preocupados com o pequeno almoço? Por favor, aqui uma pergunta. Se não faço uma pergunta. Muito bom Quem dia a gostaria de todos. ser árbitro aqui? Muito bom dia a todos. Professor Moreira. Quero desejar agradecer ao professor Semedo pela brilhante explanação que fez aqui e igualmente agradecer a todos os convidados. Eu gostava de provocar o professor justamente para eventualmente esclarecer a todos e deixar cada vez mais lúcida a questão da importância da arbitragem e fazer a seguinte pergunta. Será que a arbitragem é sempre cara? Ou seja, analisando a arbitragem, tendo em conta dois grandes critérios, quer o da celeridade, quer o critério do custo-benefício, será sempre a arbitragem mais cara que o judiciário? É essa a minha questão. Respondi imediatamente ao lado. Vamos resumir. Esta questão dos custos de arbitragem, de facto, tem gerado muita polémica. No âmbito, por exemplo, um ilustre colega nosso disse-me, doutor Soler, a arbitragem é muito importante, sim senhora, mas isso é uma coisa só para gringos, para empresas, e a gente vai entender disse há ricos e haverá ricos na nossa sociedade. E é bom até que este processo continue e se vá alargando cada vez mais. Gostaria de termos cada vez mais cidadãos ricos, cada vez mais ricos. Ora, nesse sentido, o Estado não pode preocupar-se somente com os pobres. Os ricos e as empresas ricas também fazem parte da sociedade humana. O que o Estado faz é criar mecanismos para que todos os cidadãos, independentemente do seu poder, da sua origem, da sua classe, etc., tenham uma justiça séria com respostas dadas em tempo útil. É o que está na Constituição. O artigo 29 da Constituição que se dirige a todos os cidadãos. Tanto é assim que o Ministério da Justiça, e a esta autorização que a doutora Geral está dizendo, o Ministério da Justiça já começou, aqui mesmo neste edifício, a apoiar os cidadãos com menos posses na resolução dos seus motivos, sendo com consulta jurídica, com informação jurídica e com mediação e conciliação. Portanto, os métodos alternativos de resolução de conflitos foram criados, os centros foram criados para responder a este direito que o cidadão e as empresas têm. Quanto aos custos, eu gostaria de dizer-vos o seguinte: estou a dever aos nossos colegas um paper sobre os cálculos que eu vi no Brasil, os custos dos processos arbitrais, comparativamente aos custos judiciais. Mas contas feitas. Quanto é que um processo judicial custa? Eu não sei se alguém está aqui em condições de dizer, mas a verdade é que o processo judicial não é barato. E principalmente quando se espera anos e anos uma solução. Eu disse-vos, ganhar ou perder tarde e a más horas significa não ganhar ou perder muito mais. Reparem o seguinte: a arbitragem pode ser considerada cara, mas temos que ter em conta que a arbitragem tem vantagens que compensam este eventual valor, digamos, elevado. Porque quem tem, por exemplo, uma indenização para receber, ele quer ter esse dinheiro imediatamente.
prazo para uma decisão arbitral, se não for definido pelas partes, é de 6 meses. Ora, ter uma decisão célere é um ganho. E, ao mesmo tempo, tem que ter um custo. Se eu quero uma decisão rápida sobre o meu processo, eu tenho que arcar com os custos dessas vantagens. Por outro lado, que é uma coisa que não se diz muito, os árbitros são pessoas especializadas na matéria que decidem. Eu, se tiver um contrato sobre a construção de uma ponte, não vou buscar alguém que trabalhe, por exemplo, em comunicação e imagem. Não. Vou buscar alguém que conhece bem esta matéria da construção. Vou buscar alguém que conhece bem esta questão da construção de pontes, que tenha experiência neste domínio. Ora, este técnico não pode ser um técnico barato. Eu vejo a razão de ser dos custos elevados da arbitragem sobre estes dois períodos: celeridade e especialidade das pessoas que intervêm. Mas há uma outra questão que tem a ver com o seguinte. Principalmente ao nível dos centros institucionalizados, esses honorários são controlados. Há uma tabela de honorários para os árbitros, exatamente para impedir que os árbitros cobrem o que quiserem nos processos. Este folheto do Centro de Harmonia que está em vossas mãos, não sei se tem aí a tabela de honorários, mas existe uma tabela que é inversamente proporcional ao preço, ao valor da causa. Quanto mais alto for o processo, mais baixa é a percentagem. E, neste sentido, se estiver a acompanhar as minhas mãos, à medida que ele vai baixando, a percentagem vai subindo, para se poder garantir o mínimo de honorários, um honorário razoável e justo aos árbitros. Não é como os intermediários, eu não chamo de intermediários, chamo de comissionistas, da venda dos terrenos das casas, que eu cobro 10%. Se o prédio vale 100 mil, 10%. Se vale 1 milhão, 10%. Se vale 3 milhões, 10%. Quando o trabalho é o mesmo. Não. A percentagem dos honorários dos árbitros é inversamente proporcional ao valor da causa. Nós, no Centro de Harmonia, prevemos não só isso, mas prevemos mais. Os honorários devem ser pagos ao centro e o centro remunera os árbitros com base nessas porcentagens. Exatamente para evitar uma série de problemas, para que os árbitros cobrem o valor que quiserem, para que evitemos problemas entre árbitros e as partes que os nomearam, etc, etc. Portanto, esta questão do valor elevado da arbitragem, eu acho que não é justa, pelas razões que apontei. Mas eu continuo devendo-vos um paper sobre este cálculo dos custos de arbitragem comparado com o cálculo dos custos dos processos nos tribunais. E desafio aqui alguém que, se tiver dados, que complemente esse estudo, porque os processos judiciais não são baratos. Apesar de todas as deficiências que temos, ainda assim, eles são muito caros. E não se esqueçam, ganhar ou perder tarda mais horas significa não ganhar ou perder muito mais. Se eu tiver $100 mil de indenização para receber e ficar lá no processo judicial para receber daqui a 10 anos, eu costumo dizer que é um caso no Brasil, creio que um livro é bem emprestado sobre a expropriação de um terreno. Este processo está no foro judicial já há 3 gerações. Neste momento, o dono do terreno já morreu, o filho já morreu, creio que é o neto que está a pleitear ainda. Ainda vai morrer. Como? Também vai morrer. Vejam quanto é que isto custa. Enquanto o processo arbitral, para ele ter gente especializada, o prazo máximo é de 6 meses, se as partes não fixarem outro prazo ou não prorrogarem o prazo inicialmente fixado para a arbitragem.
Portanto, espero ter respondido a esta questão. É justa e as situações todas jornalizadas, os jornais são populares. Vou apenas aproveitar essa ocasião, fazer esta questão que agora foi colocada e respondida, para contribuir, ajudando, num ponto que me parece interessante começar a perceber e ajudar-nos aqueles que devem também perceber. Desde logo estou fora de águas, fora do contexto, no lugar dos juristas, não estudo direito, eu não sou economista, mas para falar de custos e despesas e gastos, isso já me interessa, vou contribuir. A questão de é caro ou não, é mais caro ou não ir por aqui ou ir por ali. É uma questão de custos, uma questão de despesa. Provavelmente, quando dizemos é caro ou não estamos a ver a amplitude da despesa. Estamos a ver apenas uma parte, um lado da despesa. Aquilo que é a despesa tangível, aquilo que se percebe imediato, é o dinheiro que desembolsamos. E então aqui podemos mensurar, dizendo estes kwanzas todos é muito, aqui e ali pagaria menos. Pois, mas ao outro lado da despesa, outros custos, mais do que despesa, custos, que não são tangíveis, são os tais custos intangíveis. Quando conseguirmos compreender, perceber a dimensão total dos custos tangíveis e intangíveis, provavelmente concluiremos que afinal não é tão diferente assim, afinal não é tão caro como eu pensava. O que é que importa transmitir àqueles que têm que levar adiante os seus processos num ou outro caminho? Que pensem na relação custo-benefício. O que é que ganho ou deixo de perder se fizer isto ou aquilo? Esta relação custo-benefício pode nos ajudar a perceber que afinal vale a pena percorrer este caminho ou aquele outro caminho. Também podemos considerar o custo da oportunidade. O custo da oportunidade vai-nos dizer que se eu não despender estes kwanzas que deveria despender no processo, deixaria de ganhar este ou aquele benefício, ou quiçá perder. Então, um pouco isto associado à frase muito batida, secular dos saxónicos, que sempre disseram que time is money. Então, se é assim, se o tempo é dinheiro, é melhor ir pelas vias mais curtas, mais breves, em certas circunstâncias, mesmo aparentemente despendendo mais em termos tangíveis, porque o que se perde com o tempo, que não é tangível imediatamente, a percepção não é tangível imediatamente, pode ser que levemos à conclusão que o Dr. enunciou no seu discurso, na sua apresentação, que o esperar uma eternidade de 5, 10, 7 anos faz com que, quando o dinheiro chega, já está completamente desatualizado no seu valor. Portanto, $100.000 hoje não são $100.000. Não valem mesmo que os $100.000 daqui a 5 anos. Se eu posso recebê-los daqui a 6 meses, por que esperar 5 anos? É esta reflexão que pedagogicamente se deve transmitir às pessoas, que olha, não é tão caro assim, parece, é melhor fazer bem as contas, se calhar ganha-se mais. É um pouco disso que eu queria deixar aqui a montanha. Muito obrigado, uma visão de economista que com certeza responderemos ao Sr. Nuno. As despesas tangíveis e intangíveis, o custo da oportunidade bem referido e olhando para aquela máxima
anglo-saxónica. Ah, it's my hand. Don't lose light. Bom dia, obrigado pela atenção, desculpa ter chegado atrasado. Queria, se possível, que você nos convidasse como... Desculpe, bom dia, novamente. Doutor Semedo, prazer estar aqui, prazer revê-lo. Gostaria, se possível, que o senhor nos apresentasse um pouquinho do panorama da arbitragem aqui em Angola, como o senhor vê, e que perspectiva nós temos futuras a respeito da arbitragem. Muito obrigado. É um prazer também vê-lo aqui entre nós. Significa que estamos juntos nesta luta, no sentido de darmos vida aos métodos alternativos de resolução de conflito. A arbitragem, enquanto método alternativo de resolução de conflito, existe, do ponto de vista formal em Angola, já há muitos anos, desde o tempo colonial. A última parte, creio, do Código do Processo Civil fala sobre a arbitragem. Mas importa dizer que, na verdade, ela foi muito utilizada no tempo colonial e mesmo durante o tempo do Partido Único por os homens. Era pouco conhecida, os empresários também eram poucos e o próprio sistema não era muito favorável. A adicionar isso, há que dizer que, e este é um problema no São Vitor agora, existe uma noção errada sobre a justiça e o direito. Normalmente as pessoas pensam que a justiça é monopólio do Estado. Cabe ao Estado a resolução da justiça. Ora, nós temos estado a promover uma nova e diferente noção de direito e de justiça, dizendo que não é verdade que o Estado tem um monopólio da justiça. Quem defende isso está a confundir o conceito de monopólio da justiça e monopólio da coercibilidade. Justiça é uma coisa, coercibilidade é outra. A justiça sempre existiu entre os seres humanos, mesmo naqueles momentos históricos em que o Estado não existia. Nós sabemos que o fenómeno do Estado é relativamente, recente em comparação à gênese humana. Isso é bom, vamos resolver isso. Não quero fazer isso no tempo, mas se nós formos à Bíblia, a quem é religioso, encontramos uma série de episódios que nos dão conta de que houve conciliação, houve mediação, houve provavelmente usamos a Bíblia, e no direito hebraico, etc, etc. A coercibilidade já é outra coisa. O direito ou o poder de obrigar alguém a fazer ou não fazer determinada coisa. Aí sim concordo que seja monopólio do Estado. Aqui, ao nível da arbitragem, estamos a falar da justiça, até porque os árbitros, que são juízes privados, não têm esse poder de obrigar as partes a uma determinada ação. Se calhar é uma das principais fraquezas da arbitragem. Sendo juízes, mas não têm o poder de coerção em relação às pessoas. E por isso surge aqui uma cooperação estreita entre a arbitragem e os tribunais judiciais. Se uma testemunha não quiser depor, se uma determinada parte não quiser cumprir uma ordem de um árbitro, aí, através da cooperação entre o judiciário e a arbitragem, proposta ao tribunal judicial para que a questão seja resolvida. O árbitro não tem poder de coerção sobre as pessoas. Portanto, separemos o conceito de justiça e o conceito de coercibilidade. E, na sequência, o monopólio da justiça e o monopólio da coercibilidade. Sendo que a justiça as pessoas podem resolver entre si. A coercibilidade é o monopólio da justiça. Aqui em Angola,
muito timidamente tivemos no período, para responder concretamente sobre a pergunta, alguns casos muito graves. A arbitragem começou a ganhar corpo aqui em Angola depois da abertura política e económica do nosso sistema. Começaram a surgir empresas privadas, porque antes praticamente não tinha. E principalmente começaram a surgir contratos internacionais. Nós sabemos que a arbitragem ganhou grande dinâmica a partir da Segunda Guerra Mundial, com a multiplicação dos contratos internacionais. Aqui também verifica-se mutantes a mesma coisa. Com a abertura do país ao investimento externo, os contratos internacionais, via de regra, trazem uma cláusula arbitral. Os conflitos oriundos da interpretação e execução do presente contrato serão resolvidos através da arbitragem. Estamos a falar aqui da arbitragem adulta. E tem havido alguns casos de arbitragem. O próprio governo de Angola tem sido apologista dos métodos alternativos de resolução de conflitos. Há uma série de resoluções do governo de Angola a recomendar as pessoas, as empresas, mesmo as empresas públicas, a resolverem através da arbitragem os seus conflitos. E o próprio Estado participa desses processos arbitrais. O governo, através de uma lei que não vos posso dizer de cor, mas tenho aí, aprovou uma lei sobre a arbitragem. Está em vigor entre nós. Houve recentemente uma outra decisão do governo a autorizar a criação de centros de resolução alternativa de resolução de conflitos, com base na qual foram criados já alguns centros, que são 5. Tenho a felicidade sempre de dizer isso, que a harmonia saiu na frente, como se diz lá no Brasil. A doutora Esmeralda sabe por que razão. Sabe por que razão é que o processo de harmonia foi o primeiro a sair. Não foi nenhuma cunha junto da ministra que veio na nada, nem coisa assim. É que foi o primeiro pedido que aconteceu, na verdade. E diz a doutora Esmeralda que nós fomos mais persistentes, estávamos lá permanentemente, colaborávamos com o Ministério da Justiça, indo para as províncias, fazendo promoção dos métodos alternativos de resolução de conflitos. Tenho ainda alguns honorários que o Ministério não pagou, que paguei a estadia minha e do meu motorista, almoçamos juntos, ainda estou para receber esse dinheiro. Se calhar são as custas do processo. Não, fui sempre muito bem tratado, nessa caminhada. O que estava a dizer, começamos então a dar os primeiros passos e este exercício que estamos aqui a fazer situa-se exatamente no âmbito desta promoção dos métodos alternativos de resolução de conflitos. Esperamos, e parece-me que há sinais já, esperamos que as empresas tenham conhecimento disso, as pessoas tenham conhecimento disso e passem a usar estes métodos. Porque, conforme vimos, tem muitos benefícios, quer para as partes que fazem a solução, quer para o próprio Estado, quer para o Executivo, quer para a própria sociedade. Portanto, estamos a dar os primeiros passos, alguns mais longos que outros, mas estamos no caminho certo. Muito obrigado. Se não houver mais pergunta, faço eu. Quem é que aqui dos presentes vai integrar a lista dos vendedores, dos conciliadores que a doutora Esmeralda está a montar, o Centro Armeiro está a montar? Formem-se nessas áreas e dediquem-se a isso que o país vai ficar muito satisfeito. Thank you very much.